2, 1. Boa noite a todos. Iniciando aí nosso webinar de pitch nessa sexta-feira, dia 7, dando sequência à nossa jornada aí do Dental Datathon. Lembrando sempre que esse evento é uma realização da Dental Startup Brasil, da Odontodados e da MV Play. A gente tem um apoio da Associação Brasileira de Startups de Saúde e tem a gente conta com a parceria da Sim Implant System e da Makira Dental Group. Esse webinar vai ficar gravado, como os outros também estão gravados, né? Então, para quem quiser revisar ou quem quiser acompanhar novamente, quem não estiver presente, quiser assistir depois, vai ser possível. E até depois do Dental Datathon, né? Se vocês estiverem trabalhando em algum projeto que requer algum desses conteúdos que a gente disponibilizou, vocês vão poder encontrar lá no canal do YouTube da Dental Startup Brasil. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação de pitch. Então, hoje a gente vai falar sobre pitch. Na verdade, pitch é a apresentação do projeto de vocês, né? Então, tudo que vocês construíram até hoje, vocês vão embalar essa produção de vocês e vão fazer essa entrega em forma de pitch, que é essa apresentação. Ver se eu consigo. Bom, segunda-feira já foi, a gente iniciou lá na segunda, dia 3, passamos pela quarta-feira, terça-feira, dia 4, quarta-feira, dia 5, quinta-feira, dia 6. Estamos hoje aqui no nosso webinar de pitch, né? Então, hoje estava marcada a entrega dos formulários do modelo de negócio. É um formulário que, como eu falei, ele é muito mais para direcionar o projeto de vocês do que uma obrigação de entrega, né? Então, é interessante vocês preencherem esse formulário, porque tudo isso que vocês preencherem vai servir para que vocês construam essa apresentação, esse pitch de vocês, né? Vocês vão ver que muito do conteúdo do pitch se refere àquilo tudo que a gente já viu, né? O problema que vocês querem resolver, a solução, a proposta de valor. Então, quando a gente tem tudo isso construído nesses formulários, para fazer o pitch fica muito mais fácil, né? Então, novamente, não é uma obrigação, mas se vocês fizerem, vocês vão encontrar um pouco mais de facilidade de construir o pitch de vocês. Então, a gente começou lá na segunda-feira falando sobre o problema e a gente destacou bem que o mais importante aqui é o problema que a gente quer resolver, não é nem tanto a solução, porque a solução pode mudar, mas o problema não muda, o problema é esse, e a gente precisa entender esse problema, entender essa causa raiz do problema para saber se esse problema é de fato um problema relevante para a odontologia, né? Depois a gente passou pela validação, para a gente saber se essa hipótese de problema realmente ela vai se confirmar, né? E nessa etapa de validação é uma etapa que a gente aprende bastante, que a gente vai validar uma hipótese de problema, a gente acaba aprendendo um monte de outras coisas e, de repente, nem consegue validar aquela hipótese, mas a gente consegue insights valiosos para direcionar melhor o nosso projeto. A gente falou também sobre a proposta de valor, depois que a gente cria a solução para resolver esse problema, a gente precisa entregar uma proposta de valor para quem vai utilizar essa solução, né? Então, aqui a relevância é a palavra de ordem, né? A palavra-chave. Então, quanto mais relevante for o problema, mais relevante vai ser a nossa solução. Depois a gente passou pelo modelo de negócio, depois que a gente cria essa solução, como que a gente vai transformar essa solução em um negócio, né? Como que a gente vai monetizar essa solução? Como que a gente pode criar um negócio a partir dessa solução que nós desenvolvemos? E todos os webinars estão gravados, né? Está lá no canal Programação do Discord.
Então, se vocês forem lá no canal, vocês vão encontrar todos esses webinars gravados e tem também lá no canal da Dental Startup Brasil no YouTube, vocês vão poder acessar por lá também. Hoje a apresentação é sobre pitch, como eu falei. O pitch é a apresentação da solução de vocês, né? É uma apresentação sumária, então é uma apresentação enxuta que de 3 a 5 minutos a gente apresenta para uma outra parte, para quem está ouvindo, quem está assistindo, quem está olhando o PDF, no caso, né, a gente apresenta a nossa solução. Então, como ela precisa ser enxuta, a gente precisa se concentrar nas partes essenciais e diferenciadas. Então, pitch é isso. Pitch é a apresentação enxuta, que de 3 a 5 minutos a gente consegue explicar, seja para um investidor, seja para um cliente, seja para um usuário, seja para uma banca, enfim, a gente explica a nossa solução de forma resumida, de 3 a 5 minutos, e todo mundo vai entender aquilo que a gente está falando. No nosso caso, o pitch é de 3 minutos, né? Então, a gente definiu esse pitch porque é a média a média utilizada aí pelos programas, pelas maratonas e pelos programas de incubação e aceleração que a gente tem pelo Brasil. Então, sempre é utilizado esse pitch de 3 minutos. Então, vocês vão fazer uma apresentação em PDF e depois vocês vão gravar o pitch, que a gente chama de video pitch. Então, a apresentação em PDF a gente chama de pitch deck, né? Então é um nome pomposo, é um nome em inglês, mas na nossa traduzindo aqui para o nosso dia a dia, é a apresentação, né? A apresentação da nossa solução em PDF. E o video pitch é quando a gente vai apresentar essa solução, esse PDF, através de um vídeo. Então, essas duas entregas vocês vão ter que fazer ao final da maratona. Então, vocês entregam a apresentação e entregam o vídeo. No PDF, a gente vai ensinar vocês a estrutura do PDF, né? A estruturar o PDF. Então, tem uma lógica, tem uma maneira de se construir esse PDF e a gente vai ensinar isso para vocês. E, em relação ao vídeo, tem um roteiro que a gente vai ensinar também, como que vocês fazem o roteiro para vocês conseguirem encaixar essa apresentação em 3 minutos. Né? Então, a gente tem que... Parece que é um tempo longo, mas não é. É extremamente curto e a gente tem que encaixar toda essa estrutura de PDF no vídeo. Então, a gente tem que construir um roteiro para fazer isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, quando a gente está falando da apresentação, a gente sempre começa com a tela inicial, né, que a gente chama de Open Pitch. É a oportunidade de chamar atenção e provocar curiosidade logo de cara. Né? Então, vocês vão construir a solução de vocês têm que construir a tela inicial, que a gente chama de Open Pitch, para chamar a atenção de quem está assistindo. Né? Então, vocês têm que colocar ali a logomarca da solução de vocês, o nome da solução de vocês. Então, é interessante vocês criarem o nome da solução de vocês. Então, a gente sempre orienta que sejam nomes mais curtos, né? Como a gente dá sempre de exemplo, tem Oi, Vivo, Zoom, enfim, são nomes mais curtos e que, de alguma forma, traduzem aquela solução de vocês. Vocês criam uma logomarca, né, para botar nessa tela inicial da apresentação de vocês e uma frase de impacto para que quem está assistindo tenha curiosidade de saber o que vocês vão falar. Né? Então, a tela inicial da nossa apresentação basicamente é isso. Em relação à logomarca, muita gente pergunta, a gente sempre utiliza uma ferramenta que a gente vai indicar para vocês, que é a ferramenta do Canva. Lá no final eu vou falar para vocês. E essa ferramenta do Canva, ela oferece logomarcas simples para vocês utilizarem na apresentação de vocês. Né? Então, tendo uma logomarcazinha, o nome da solução, um nome mais curtinho, e uma frase de impacto para criar curiosidade,
a tela inicial de vocês está bem apresentada, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui. Então, primeiro eu falo como que deve ser o PDF, né? A apresentação em PDF é a logomarca, o nome da solução e a frase de impacto, tá? E no vídeo, quando vocês forem gravar isso, eu dei aqui um exemplo, né? Vocês podem gravar dessa maneira. Olá, meu nome é João e vou apresentar a solução X. É a solução definitiva para o problema da gestão financeira dos consultórios odontológicos. Então, vejam, eu disse aqui o nome da solução, né, pode ser um nome curtinho, que vocês criarem aí, e já disse que seria uma solução, a frase de impacto foi a solução definitiva para o problema da gestão financeira dos consultórios odontológicos. Então, já gerou curiosidade de quem está assistindo, né, porque provavelmente muita gente sofre desse problema de gestão financeira, e quando você está falando que vai apresentar a solução definitiva, a pessoa já fica curiosa para saber o que vem depois, né? Ainda que não seja uma solução definitiva, vocês precisam acreditar que é a solução definitiva. Porque se nem vocês acreditarem na solução de vocês, aí fica difícil para outras pessoas acreditarem. Então, se eu estou criando essa solução, eu acredito que ela seja definitiva, né? Então, eu tenho que acreditar. E quem apresentar isso precisa acreditar. Então, essa é a tela inicial. No PDF, a segunda tela, vocês vão falar do problema, né? Então, talvez seja a parte mais importante da apresentação, porque como eu falei, lá no início da nossa conversa, na segunda-feira, o problema é o nosso foco aqui, né? O problema que a gente quer resolver é o mais importante. Como a gente vai resolver esse problema é uma outra questão que a gente vai falar aqui também na apresentação, mas não é o mais importante. Nessa apresentação, o mais importante é o problema. Então, vocês têm que gastar tempo e energia para falar desse problema, né? Então, vocês têm que apresentar o quão relevante é esse problema que vocês querem resolver e identificar isso como uma oportunidade, né? É um problema, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Então, qual é a dor do mercado que vocês estão resolvendo, né? Qual que é a causa raiz do problema que vocês estão resolvendo, né? Qual que é o tamanho desse mercado? Todo dentista sofre com isso? Somente o dentista de um estado sofre com isso? Somente os laboratórios de próteses sofrem com esse problema? Então, qual que é o tamanho desse mercado, desse problema que vocês querem resolver? Então, no PDF, na segunda tela do PDF, no segundo slide, vocês vão falar sobre o problema. E quando vocês forem gravar o vídeo, vocês podem gravar dessa maneira, né? Os dentistas não aprendem a fazer gestão financeira na faculdade. Então, normalmente, tem sérias dificuldades quando montam o seu consultório. Um exemplo é o Dr. José, né? E contar uma breve história para humanizar esse problema. Isso é muito legal vocês fazerem, não é obrigatório contar essa história, mas é muito legal que vocês humanizam aquele problema que vocês estão trabalhando, né? Então, vejam, eu falei aqui do problema da dificuldade, né, de gestão financeira e dei exemplo aqui do Dr. José, que é um caso aleatório que eu peguei aqui e contei uma história dele. Eu posso contar uma história que o Dr. José teve problema na gestão financeira, teve que fechar o consultório, hoje ele abriu um outro consultório e espera não ter esse problema, enfim, contar essa história para humanizar. O nome disso é storytelling, né? Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão saber o que é storytelling. No terceiro slide da apresentação, vocês vão falar da solução, né? Aí sim vocês vão falar da solução. Então, lá no segundo, vocês falaram do problema, explicaram o problema, e aqui vocês vão apresentar a solução. Como que vocês vão resolver aquele problema, né? Então, vocês vão apresentar a solução que vocês estão propondo para resolver o problema, destacando a inovação e a diferenciação. Não adianta propor aqui uma solução que não seja inovadora, uma solução que já exista, né? Vocês só trocaram de nome. Aí não é inovação, né? Então, vocês têm que propor
uma solução inovadora, diferente do que o mercado tem oferecido. Então, vocês colocam a imagem da solução de vocês, se for um site, se for um aplicativo, vocês podem colocar no PDF a imagem, né? E destacar ali as principais funcionalidades, sem muito texto, mais imagens, né? A gente vai falar lá no final que a apresentação em PDF ela tem que ter mais imagens do que texto, né? Menos textos e mais imagens. Deixa o texto para vocês falarem no vídeo, né? Então, a apresentação em PDF pode ser só com a imagem. E aqui é o exemplo, né? A nossa solução é o produto X, uma plataforma gamificada que, de forma lúdica e interativa, identifica as necessidades do dentista e o capacita para ser mais eficaz na gestão do seu consultório. E aí explicar como que funciona. Então, observa que a gente está falando da solução, já está falando que ela é uma solução inovadora e diferente do mercado, porque ela é gamificada, né? Então, de forma lúdica e interativa, ela ajuda esse dentista a fazer a gestão do seu consultório. Então, aqui no vídeo eu explico como que é essa solução que eu coloquei no PDF. A quarta parte da apresentação, eu vou falar sobre a validação. Então, como que vocês validaram esse problema, ou essa solução, ou as duas coisas, né? Vocês fizeram formulários, né? Vocês podem citar os números do formulário, né? Vocês fizeram pesquisa, vocês fizeram entrevistas, ou vocês acharam alguma coisa na internet que levaram vocês a entender que isso era uma hipótese de problema, enfim, como que vocês conseguiram validar isso? Vocês destacarem ali no PDF, não precisa escrever muita coisa, só destacar os números, os gráficos, né? Enfim, 85% das pessoas que responderam o formulário disseram que tem problemas de gestão financeira no consultório, por exemplo, né? Então, botar mais números para ficar coisa mais visual, né? Porque no PDF não adianta escrever muita coisa que quem está assistindo vocês apresentando não vai ter tempo de ficar lendo o PDF. Então, ou lê o PDF ou acompanha o que vocês estão falando, né? Então, quanto menos vocês colocarem texto no PDF, melhor. Mais imagens. Então, esse slide do PDF é o slide da validação. Vocês vão estar falando sobre como que vocês validaram aquele problema ou aquela solução. Se vocês, por um acaso, validaram também a solução, o que é validar a solução? É vocês entrevistarem, por exemplo, um dentista e perguntar se ele utiliza alguma solução parecida com a que vocês têm, como que ele faz a gestão do consultório dele, se ele utilizaria um aplicativo gamificado. Então, vocês estão validando a solução. Então, uma coisa é validar o problema, outra coisa é validar a solução. E no vídeo, vocês podem explicar como que vocês validaram. Olha, a gente fez um formulário, 35 dentistas responderam o formulário, 70% respondeu que tem problema, ou nós entrevistamos 6 dentistas e eles disseram isso, ou a gente viu uma pesquisa na internet, uma pesquisa qualquer na internet, que 35% dos dentistas alegaram que sofrem desse ou daquele problema. Então, aqui vocês vão no vídeo explicar como que vocês validaram isso. Na quinta parte do pitch, vocês vão falar sobre o modelo de negócio, né? Então, vocês vão apresentar como que vocês vão transformar essa solução em um negócio, né? Basicamente é isso. Então, como que vocês vão gerar receita, como que vocês vão monetizar o negócio de vocês, né? Quem que vai pagar essa conta? Porque se a gente está criando um aplicativo, por exemplo, o aplicativo tem custo, né? Então, o aplicativo tem atualizações, então a gente tem que estar alimentando o aplicativo, a gente tem que estar criando novas funcionalidades, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, que isso tudo custa, né? Tem custo. Quem que vai pagar essa conta? Então, vocês têm que transformar isso em um negócio, né? Para vocês identificarem alguma fonte de receita para que o negócio de vocês seja sustentável. Então, vocês falarem do modelo de negócio, por exemplo, é B2B, é B2C,
B2B é de negócio para negócio, né? Então, quando vocês criam um negócio para vender para uma universidade, por exemplo, é B2B. Quando vocês criam um negócio para vender para o governo, né, é B2G, né, G de governo. Quando vocês criam um negócio para vender para uma operadora de plano de saúde, é B2B também. Quando vocês criam um negócio para vender para o dentista, para o usuário, é B2C, né? Se vocês criam para vender para uma clínica de odontologia que tem CNPJ, é B2B. Então, vocês identificarem esse modelo aí de negócio de vocês e dizer como que é a fonte de receita. Vai ser a mensalidade que vocês vão cobrar? Né? Vai ser SaaS, no caso de software, né? Vai ser gratuito para uns e cobrado para outros. Por exemplo, para acadêmico vai ser gratuito, para dentista vai ser gratuito, mas para a universidade a gente vai cobrar uma mensalidade, não sei, vai ter uma assinatura, enfim, vocês vão definir como que vai ser esse fluxo de receita, de onde que vai vir essa grana para vocês tornarem esse negócio sustentável. E aqui no modelo de negócio, no vídeo, vocês vão explicar o modelo de negócio, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia dizer que o modelo de negócio, meu modelo de negócio será freemium, né? O dentista vai poder usar a versão básica gratuitamente. Se ele quiser uma versão mais completa, ele vai ter que pagar uma mensalidade. Então, esse é o modelo freemium, que eu uso de graça, sem pagar, até uma determinada funcionalidade. Se eu quiser o pacote completo da solução, aí eu pago. Né? Então, se a gente der o exemplo, por exemplo, do Meet, né, da plataforma Meet, qualquer um pode fazer uma reunião pelo Meet gratuitamente. Então, uma reunião mais curta, com 2 pessoas, 3 pessoas, dá para fazer. Agora, se eu quiser fazer uma reunião no Meet de 2 horas para 50 pessoas, eu tenho que pagar, não é de graça mais. Então, esse que é o modelo freemium. Então, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? A sexta parte do pitch de vocês vão falar sobre a concorrência, aí vocês estão olhando para o mercado, né? Quem são os concorrentes diretos ou indiretos de vocês? Então, sempre deixar claro que sempre tem concorrente, ainda que seja indireto, mas tem. Por exemplo, se eu estou falando de uma solução, nesse caso aqui, que faz gestão financeira para dentistas, se eu não encontrar nenhum concorrente direto no mercado, eu posso dizer, por exemplo, que um grupo de WhatsApp, ou um grupo de Facebook que trata desse tema para dentistas, pode ser um concorrente indireto, né? Não é um concorrente direto, mas é um concorrente indireto, né? Então, sempre tem concorrente, sempre vai ter. Então, apresentar esses concorrentes, destacando a vantagem competitiva de vocês. Então, quando vocês forem falar dos concorrentes, não é para falar mal dos concorrentes e dizer que a solução de vocês é a melhor. Não é isso. Muito pelo contrário. Vocês precisam valorizar os concorrentes e dizer que vocês fazem melhor do que eles, porque vocês têm esses diferenciais competitivos que ele não tem. Perceberam a diferença? Então, não é criticar o concorrente, né? Falar que o concorrente é ruim, que ele não faz isso, não faz aquilo. Não. Concorrente é bom, concorrente é eficiente, mas a gente é melhor porque a gente faz coisas que ele não faz. Por exemplo, nesse caso aqui, dessa solução que eu apresentei de gestão financeira, eu poderia falar que eu tenho concorrentes no mercado, né, concorrentes diretos que concorrem comigo, mas a minha solução é a única que é gamificada, né, a única que tem essa interação e essa parte mais lúdica, né, os outros não têm. Então, percebam que eu estou valorizando os concorrentes e estou dizendo que eu sou melhor do que eles, né? Então, fica melhor para mim ser melhor do que os bons, não é isso? Então, não adianta criticar o concorrente. Então, aqui no exemplo, no mercado, a gente tem uma solução Y, uma solução Z, como concorrentes diretos. Entretanto, somente a nossa solução é gamificada e interativa. Temos também o Facebook como concorrente indireto. Lá tem um grupo que os dentistas discutem gestão financeira, por exemplo. Pode ser um concorrente indireto meu. No PDF, vocês podem fazer um quadro, né? E nesse quadro, vocês citarem ali os concorrentes,
na linha, né, citar os concorrentes, na coluna dizer o que cada um faz, e no final vocês, né, vocês com o diferencial de vocês marcando ali que vocês fazem mais do que os concorrentes. E na parte 7, vocês vão falar da equipe, apresentar a equipe que construiu essa solução, a equipe de vocês, né? Quem que é a equipe, colocar a foto, colocar o nome, colocar a formação e o perfil, se quiser colocar acadêmico, cirurgião dentista, o economista, jornalista, pode colocar o perfil também, o João é CEO, a Maria é CTO, enfim, pode colocar o cargo ou o perfil, pode ser também. Vocês fiquem à vontade para escolher isso aí. Isso é tranquilo no vídeo, vocês vão apresentar essa equipe que está à frente do projeto, fulano, vai falar do fulano, detalhar, ciclano, vai falar de todo mundo. A parte 8, vocês vão apresentar o planejamento das próximas etapas, então aquilo que eu falei com algumas equipes, vocês não precisam entregar a solução completa agora, vocês podem falar, olha, nós começamos por essa especialidade, a nossa ideia é abranger outras especialidades também, enfim, daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses. Hoje a gente está começando com um site, a nossa ideia é ter um aplicativo também para conectar com esse site, né, para complementar, enfim, vocês podem explicar os próximos passos e dizer o que vocês vão precisar para isso. Talvez vocês vão precisar de uma parceria, né, para fazer isso, uma parceria com uma universidade, uma parceria com uma indústria. Então, tudo isso vocês podem falar nos próximos passos, o que vocês vão buscar a partir do Dental Datatom. Né? Então, nós vamos iniciar testando um protótipo com dentistas da clínica X, somente com a versão básica. Em 3 meses, nós vamos desenvolver a versão completa e colocar para teste. Em 1 ano, queremos estar no Brasil inteiro, por exemplo. Né? Então, no vídeo, vocês vão poder detalhar e explicar esses próximos passos que vocês querem. E a tela final, vocês vão finalizar, né, com contato, ou contato de todo mundo, ou contato de uma pessoa só, agradecendo, e vai ficar mais ou menos assim, deixa aqui nossos contatos, ou deixa aqui o meu contato de quem está apresentando, é só uma pessoa apresenta, então vocês vão escolher aí. Quem tiver interesse em conversar com a gente, podemos marcar um cafezinho. Obrigado. Então percebam que é uma sequência, né? É uma sequência aí de 9 telas, a gente vai falar daqui a pouco, vocês podem esticar um pouquinho mais, pode botar um pouco mais de 9, não tem problema, só não pode colocar muito, que vocês têm que, como eu falei, vocês têm que condensar isso tudo numa apresentação de 3 minutos. Então, em 3 minutos, vocês têm que falar isso tudo que eu apresentei para vocês. Então, é pouco tempo, então, evitar esticar muito a apresentação em PDF para vocês, né? Mas, de qualquer forma, pode ser de 9 a 11 slides, não tem problema, né? Desde que vocês consigam encaixar em 3 minutos. Menos é mais, a gente sempre fala isso, no PDF, menos textos e mais imagens, não é apresentação de escola, não é apresentação de faculdade, que a gente precisa escrever um monte de coisa ali para as pessoas ficarem lendo, não é isso, não é apresentação de academia, aqui é uma outra coisa, é o pitch, é uma apresentação mais enxuta, que a gente tem que passar o nosso recado em 3 minutos. Então, no PDF, menos é mais. Quanto mais imagens e menos texto tiver, melhor. Deixa que o texto vocês explicam no vídeo. Né? Um pitch ruim mata. Acredito que o vídeo deu uma congelada aí para vocês, né? Para mim também. Tá no pitch ruim, mata, pronto. Aí eu não ouvi mais. O que ele quis provavelmente dizer, eu vou esperar ele voltar, mas é só para fechar a frase dele, porque a gente já compartilhou e já apresentou, né, esse webinário várias vezes. Então, o pitch ruim, na verdade, mata todo o projeto que vocês já tinham desenvolvido anteriormente. Essencialmente é um pouco isso, né? Vocês montaram, dedicaram tanto nas etapas anteriores, né? E agora que vocês estão colocando o serviço na vitrine, por alguma razão,
com um pitch ruim, vocês estão meio que estragando, né? Todo o trabalho que foi desenvolvido anteriormente, né? Então, ele deve estar voltando. Voltei. Eu Uma só, pequena, uma eu só pequena queda. complementei a sua frase, o resto a gente deixou para você falar. O pinte ruim É, mata, e aí eu falei a frase, mas aí você toca. deixa eu só compartilhar aqui novamente. Aqui que a gente parou, né? Foi sim. Então, pessoal, um pitch ruim mata uma boa ideia. A gente já cansou de ver grandes ideias com pitch fraco, né? Aquele pitch com um monte de texto, aquele pitch bem de escola mesmo, que a gente coloca ali 300 mil palavras, as pessoas não entendem, fica aquela letra muito pequenininha, enfim, matou uma boa ideia, né? Por outro lado, a gente já viu também, isso é comum acontecer nessas bancas de avaliação, um pitch bom, né, bem construído, bem elaborado, com uma estética bacana, um design legal, ele conseguiu levar uma ideia que nem era tão boa, nem era a melhor ideia da maratona, ele conseguiu levar essa ideia à frente, porque realmente as pessoas gostaram daquilo que estavam vendo, né? Então, um pitch ruim mata uma boa ideia, da mesma forma que um pitch bom, ele ajuda uma ideia mais ou menos a vir para cima, né? Vir para frente. Então, tenham isso sempre em mente. Se vocês não tiverem jeito para fazer, enfim, não for a praia de vocês, peçam ajuda, ou ajuda a um de nós, ou ajuda a algum amigo de vocês, alguém que é dessa área, né, de design, enfim, se vocês quiserem pedir ajuda, podem pedir também, não tem problema. E treinem muito. Treinem porque uma coisa é a gente colocar no PDF, fazer aquele PDF bonito, outra coisa é a gente apresentar no vídeo gravado, né, em 3 minutos. Então, não é fácil. A gente pensa que é fácil, mas não é. Eu já fiz alguns, já participei de algumas maratonas, de alguns programas, alguns editais que eu tive que fazer a gravação do pitch. Então, não é fácil. Precisa treinar, né? Então, a gente faz o primeiro, fica ruim, a gente joga fora, faz o segundo, faz o terceiro, vai melhorando, faz o quarto, melhora, e até que a gente consegue encaixar um pitch bacana para gravar e encaminhar. Então, o treinamento é fundamental. A gente sempre utiliza essa ferramenta aqui e eu indico para vocês, que é o Canva, né? Vocês podem encontrar lá no canva.com. Ela é uma solução freemium também, então ela é gratuita para iniciantes, né? Então ela tem algumas coisas, algumas funcionalidades para iniciar de forma gratuita, então dá para fazer o PDF, dá para gravar até o vídeo no Canva. Se vocês quiserem alguma coisa mais completa, aí tem que pagar. Mas o básico do Canva dá para vocês construírem soluções bacanas, bem legais aqui para o nosso pitch. Mas é uma sugestão. Vocês podem utilizar qualquer outra plataforma que vocês quiserem, até um PowerPoint, né? Se vocês quiserem usar o PowerPoint, quiserem construir uma apresentação bacana em PowerPoint, depois transformar em PDF, encaminhar para nós, pode ser também, não tem problema, tá? Então, fiquem à vontade. Era isso que eu tinha para passar para vocês e agora eu gostaria de escutar um pouco vocês. Quem dá mais? O pitch tem que ser mandada só a apresentação em PDF ou a gravação da apresentação? A entrega final de vocês, lá do sábado, vão ser 3 coisas. Vai ser o link do PDF, da apresentação em PDF, né, do pitch em PDF, o link do vídeo, que aí a gente vai ensinar vocês no sábado, né, como que se grava esse vídeo. Então, é o link do vídeo. E o link do GitHub, que aí é o pessoal que está na parte de dados, na parte de programação, que vai saber o que é, né? Que é a parte mais de tecnologia, que é um terceiro link que a gente vai querer como entrega final. Então, são essas 3 entregas. A apresentação em PDF, o vídeo e o link do GitHub.
tá? Vocês têm que entregar isso tudo no sábado até as 23 horas. Se vocês perceberem, tudo aquilo que a gente construiu nos formulários, desde lá do início do problema, da solução, da validação, da proposta de valor, tudo isso vai ser importante para a construção desse pitch de vocês, né? Então, se vocês quiserem já fazendo aos poucos lá os formulários para facilitar essa construção do pitch. E se vocês precisarem de ajuda também, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? A gente está aqui sempre para ajudar. E amanhã, amanhã a gente vai ter um webinar sobre a gravação do pitch. E aí a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos de pitch que foram construídos nos outros eventos que a gente fez, né? Então, a gente vai apresentar para vocês, enfim, alguns exemplos, né, de pitch. Sobre o vídeo, já tem alguns modelos, né, que podem ser seguidos, aí eu não sei se vai poder, eu sei que vocês vão explicar amanhã, mas, por exemplo, no próprio Canva tem como você gravar, né, a apresentação e até aparece aí o vídeo da pessoa ali no cantinho, enfim. Perfeito. Poderia ser assim? A gente vai explicar esse vídeo amanhã, mas já que você perguntou e sabe que o Canva oferece essa facilidade, vocês, depois que construírem o PDF, vocês podem gravar o vídeo no próprio Canva, né? Como a Raquel falou, aparece uma janelinha, né? Aparece a apresentação de vocês na tela em PDF e uma janelinha com a imagem de vocês falando, né? Podem fazer assim. Ou vocês podem fazer também uma gravação fora do Canva, né? Uma gravação fora do PDF de vocês. Enfim, no próprio notebook de vocês podem fazer a gravação explicando a solução de vocês, desde que não ultrapasse 3 minutos, né? Então, tudo isso a gente vai explicar no sábado, se eu não me engano, às 14 horas, o webinar de vídeo, né, de gravação do vídeo. Mas sim, Raquel, você pode fazer pelo Canva sem problema nenhum. Mas sempre lembrando que primeiro faz o PDF, depois grava o pitch. Não adianta pensar em gravar agora sem ter o PDF. Aí vocês vão se enrolar, vão se atrapalhar. Então, primeiro, com tranquilidade, façam o PDF, né? Façam o pitch deck, né? que é a apresentação em PDF, com toda essa sequência de telas que a gente orientou a vocês. Depois que tiver tudo prontinho, tudo redondinho, vocês fazem um roteiro, né? Antes de gravar, fazem um roteiro, tela a tela, o que vocês vão falar, para na hora de gravar, vocês já vão ter a apresentação para vocês olharem e vão ter o roteiro para vocês se guiarem, né? Então, fica mais fácil gravar. Porque sem o roteiro, fica mais difícil, porque vocês perdem a noção do tempo. Não sabe se está muito tempo numa tela, se está pouco tempo na outra tela, se já falou o que tinha que falar, se não falou, se tem que correr, se não tem que correr. Então, é sempre bacana, depois do PDF, vocês construírem um roteirozinho de tudo que vocês vão falar. Na primeira slide, o que vocês vão falar? Segundo slide, o que vocês vão falar? No terceiro, no quarto. Depois desse roteiro prontinho, aí vocês começam a gravação, que aí fica mais fácil. Entendi. E sobre o conteúdo, tanto do PDF quanto do vídeo, você falou que no PDF, né, quanto mais enxuto, melhor, tem mais imagens e menos frases, menos texto. Tem problema se tem alguma divergência da composição em si, mas não significativa a nível de detalhe do vídeo, do PDF? Divergência em relação ao que eu apresentei ou em relação ao vídeo que vocês vão apresentar? Eu digo a nível de detalhe, porque você falou que o PDF tem mais imagens, enfim, está mais detalhado, assim, entre aspas. E aí no vídeo, como a professora está explicando, né, tem certas coisas que talvez não sejam necessárias. Aí queria saber sobre o conteúdo mesmo. Não, na apresentação, se vocês forem fazer, por exemplo, no Canva, vocês vão estar olhando a tela de vocês, né? Quando vocês estiverem gravando, vocês já vão estar olhando a tela. E naquela tela, vocês vão saber o que vocês vão falar, né? Então, aquela tela de
de problema. Vocês vão explicar o problema de acordo com aquele roteirozinho que vocês prepararam. Então, um detalhe ou outro que passe, não tem problema, não. Desde que o vídeo de vocês não ultrapasse 3 minutos. Tá? Tem que ser um vídeo de 3 minutos. Não pode ser de 2,50, nem de 3,30. Tem que ser de 3. Tá? Pode ser de 2,59, claro. Pode ser de 2,58. Pode ser de 3,01, 3,02. Pode, claro. Ninguém vai ser caxias em relação a isso. Mas só tomar cuidado para não ficar nem muito curto, nem passar demais dos 3 minutos, tá? Tentar encaixar tudo isso aí nos 3 minutos. E aí você acha melhor ser uma pessoa da equipe a fazer a apresentação do pitch, ou pode ser Sempre. mais de Sempre uma uma. só? Sempre uma. Tá. Sempre uma, justamente para não se atrapalhar. Porque nessa transição de uma para outra, aí atrapalha tudo, aí perde segundos valiosos, né? Então, só uma pessoa apresentando. Quando a gente for fazer a apresentação da solução de vocês para a banca avaliadora, que nem vai ser uma banca avaliadora, na verdade, vai ser uma banca qualificadora, que ninguém vai avaliar o projeto de vocês, né, para dizer qual que está melhor, qual que está pior, vai ser uma banca que vai qualificar o projeto de vocês. Então, quando vocês forem apresentar para essa banca, lá no dia 17 de outubro, a gente vai fazer esse convite para vocês. Uma pessoa vai apresentar, né? Vai apresentar a solução para a banca, e quando a banca fizer as perguntas que tiverem que ser feitas, aí qualquer pessoa da equipe pode responder. Aí não precisa ser só uma pessoa respondendo, entendeu? Para apresentar, só uma, mas para responder pode ser qualquer uma. Pode ser todos, inclusive, respondendo, não tem problema. Mais alguém? Viel está quietinho hoje? Está frio aí em Vitória? Queria só fazer alguns comentários de acréscimo, pode ser, Vitor? Claro. Enquanto minha cachorra late aqui. Duas coisas, né? Uma que ficou claro para todo mundo, e ficou claro para a galera, de que é um processo incremental, né? Que o pitch, na verdade, é muito mais uma manifestação de tudo que foi trabalhado até agora. Resumidamente, essas 10 telas em geral, né? Que podem variar levemente para cá ou para lá, mas, na verdade, é um roteiro que sempre funciona esse, né? A gente trabalha com uma construção, né, uma apresentação da construção que foi feita até então, né? Acho que a apresentação do Vitor deixou muito claro isso para vocês. O outro ponto é que vocês têm que ter sempre em mente quem vai estar observando isso. Então, o pitch, na verdade, o pitch é para potenciais parceiros, para potenciais investidores, para potenciais compradores do projeto de vocês. Então, vocês têm que estar sempre com a mente voltada, né, para que o objetivo disso, né, o recado seja passado com eficácia. Vocês têm que se colocar sempre na posição do observador, do ouvinte, né? Pô, eu me interessaria por esse projeto, do jeito que ele foi apresentado funciona, o investimento tem coerência, é uma equipe engajada, a construção da ideia está linear. Então, vocês têm que se colocar na posição, depois que tiver já quase tudo pronto, né, as telas prontas, e vocês já prototipando a apresentação, fazendo simulações, o discurso, né, a montagem da oratória, todo esse storytelling que o Vitor colocou, ele tem que fazer nexo para quem está observando isso, e não nexo para vocês, né? Lembrem-se também que tudo que a gente está colocando para vocês é vida real, né? Rodadas de investimento, competições de startups reais, né, no sentido de contratação e assim por diante. Tudo que a gente está colocando é baseado nessa mesma metodologia. Então, são pitches de 3 a 5 minutos, normalmente 3, alguns casos até 1 minuto, e tem que ter muita força, né, de construção de argumento e de apresentação, né? Até por isso que o Vitor colocou que uma pessoa só é melhor. O grupo pode até fazer uma simulação entre vocês, identificar quem que vocês acham, né, que tem melhor condição de apresentar. E no Demo Day, que é no dia 17, que o Vitor colocou, não só a apresentação, mas vocês vão ter que estar prontos para defender a proposta, né? Porque as pessoas vão fazer perguntas para vocês, né?
como se fosse na vida real. Quer dizer, bom, você está me dizendo então que investimento, você está dizendo aqui que é para 2 anos. E como é que eu distribuo o meu investimento? E, como é que está distribuído esse recurso ao longo desses 2 anos? É uma pergunta que pode ser feita. Então, lógico, e não para agora, né? Não para essa etapa que a gente está, mas lá no dia 17 vocês vão ter que estar com uma dimensão também voltada para defender na arguição, né? Então, gente, tudo que a gente está apresentando aqui é situação prática, é a situação do dia a dia de startup, do dia a dia de equipes de montagem de projetos, tá? E que vão para rodadas de investimento, vão para rodadas de aceleração, usando essa conceituação técnica e teórica que a gente está passando para vocês aqui, tá? É isso aí. Legal, Marcelo, é isso. Você falou bem, né? Isso é muito vida real. E o Viel, por exemplo, ele tem uma startup e certamente uma startup que já está rodando, né? Enfim, está prototipando. Certamente ele pode falar um pouco do pitch. Como que é o pitch aí no seu dia a dia, Viel? Você utiliza o pitch? Como que funciona? Bom, primeiro que eu queria ter tido essa aula há muito tempo, pelo menos há 1 ano e meio atrás, né? Porque senão a gente sofre um bocadinho. Quem não está na praia complica um pouquinho. Estou me sentindo como se fosse um TCC. Na verdade, trabalho de conclusão de projeto seria aqui, né? E aqui nós estamos vendo que todos esses projetos são fictícios, são de trabalho, justamente para aprender como que faz um MVP, como se faz um pitch. Mas, na realidade, quando entra já a sério, você faz um MVP, você faz uma pesquisa de campo, de trabalho, tudo. Quem está sozinho sofre muito. É por isso que eu elogiei muito o Anderson, porque você realmente validou muita coisa, né, com esses dados, né? Isso ajuda muito. Então, a gente tem que garimpar mesmo, tem que garimpar muito para poder você chegar num pitch como hoje. Eu estou me sentindo assim, mais um treino, né? Como você falou, tem que treinar, treinar, treinar. Hoje, para mim, isso foi um dose de leite, né? Que você vê, você entende tudo, você sabe o que está fazendo, como que você está procedendo. E acho que para a Raquel e para a Juliana, isso aqui vai ser realmente de muita valia para o futuro, porque ainda não é um projeto que está rodando, que é MVP, tudo, né? São projetos fictícios que nós estamos fazendo. Eu queria ter feito isso aqui há 1 ano e meio atrás, né? Só para testar como é que funciona. Então, fico muito feliz pela Raquel, pela Juliana, pelos colegas que estão acompanhando, porque eles já vão ter uma metodologia, porque é assim no Vale do Silício, é assim em São Paulo, é assim em Santa Catarina. Esse modelo, que é padrão, nós temos que seguir. E como eu já acompanhei vários pitches, já passei por algumas experiências, você vê que não muda nada, né? É o mesmo modelo, o mesmo protocolo, e a gente tem que se inserir nesse modelo de pitch. No caso, tem até o pitch elevator, pitch deck, tudo isso aí é um protocolo. Não adianta chegar a lugar nenhum se você não tiver um pitch bem confeccionado. Não adianta contar historinha se não estiver dentro desse protocolo. Então, hoje em dia, como você falou, Victor Hugo, tem que treinar, né? Isso aqui praticamente é um dos últimos treinos que estou fazendo. Lógico que lifelong learning é sempre, né? É o resto da vida. Mas hoje me validou mais uma vez. Quem me validou foi o Anderson com os dados, né? E agora, com esse pitch passado pelo Victor Hugo, nossa, eu me senti muito envaidecido. Falei, caramba, estou entendendo tudo, entendeu? Estou nesse barco, né? Por isso que eu fiquei quietinho, viu, Victor Hugo? Porque fiquei ouvindo, falei, caramba, é isso mesmo, é isso aí, estou acompanhando. Agora é o PDF, agora vamos fazer o vídeo, né? Eu fico muito feliz, viu? Principalmente pela Raquel, pela Juliana e por quem está acompanhando. Obrigado para vocês, tá? Todos. Obrigado, Viel. Obrigado aí pelas palavras. Legal. Bom que você tenha gostado. E é isso, né? Viel falou aí na prática, ele está com um case real, uma startup já rodando, né? E, enfim, utiliza pitch e vai utilizar sempre. Né? É uma coisa que ele vai estar sempre apresentando a solução dele através de pitch, seja para um investidor, seja para um parceiro, seja para um cliente, enfim. E a solução de vocês, que hoje é uma solução que está sendo criada em uma maratona, né? Então, ela é uma solução embrionária ainda, mas que pode, sim, se tornar uma solução de mercado, né? Vocês podem, depois da maratona,
vocês transformarem essa solução em uma solução de mercado, porque potencial tem, a gente sabe que tem, né? Pois com calma, com tempo, validar, entrevistar, perguntar, testar, né? Testar é muito importante. A gente testa, erra, aprende, muda, volta, testa de novo, aprende, erra, muda, volta de novo, testa. Então, isso com o tempo vocês vão poder fazer e, quem sabe, transformar essa solução criada por vocês aí em um negócio. A gente já viu várias soluções que saíram de maratonas de inovação, né? E hoje estão rodando aí, são negócios já bem estruturados e começaram, a semente foi numa maratona dessa, né, de inovação. Então, vocês têm tudo para botar o projeto de vocês para frente e contem conosco aí na construção desse pitch, né? Até amanhã, por exemplo, a gente vai fazer às 14 horas o webinar de vídeo, né? Video pitch, para ensinar como que grava um vídeo, o que tem que ter nesse vídeo, como que é essa gravação, né? E aí a gente vai poder apresentar alguns exemplos para vocês, para até facilitar o entendimento de vocês. Se vocês quiserem também alguns pitches, né? Para terem como referência, a gente pode buscar alguns pitches aqui e encaminhar para vocês também. Enfim, fiquem à vontade para solicitar ajuda nossa. Bom, só para complementar, Victor Hugo, estava querendo complementar com relação a pitch, principalmente para os nossos colegas, porque você conversar com um colega, vamos supor, a respeito do projeto, nada melhor que um pitch. Que você conversa com um colega, com 5, 10 minutos, tem que conquistar ele. Tem que falar, nossa, entra aqui com a gente que a gente está caminhando por esse lado, a startup funciona assim, assim. Essa cultura que nós temos que inserir e que vocês estão realmente botando a semente na minha cabeça, na cabeça de Raquel, de Juliana, dos colegas, porque daqui para frente, conversar sobre startup, conversar sobre MVP, sobre pitch, vai ser muito mais fácil. Coisa que quando a gente não entende um pouco o startupês, né, o idioma das startups, você fica um pouquinho meio perdido numa palestra, num evento. Mas, mais uma vez, parabéns para vocês todos, porque esse é o caminho. Como o Victor Hugo falou, assim, nós vamos conseguir inserir cultura nos colegas, né? E a cultura startup realmente é assim, é treino, 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 o tempo todo. Obrigado, Vitor. Raquel ia falar? Sim, sobre os exemplos de pitch, se vocês puderem mandar na plataforma, no Discord, tipo, uns 3 ou 4 exemplos, assim, só para ter uma referência, seria legal. Eu vejo aqui e vejo em caminho para vocês. É claro que a gente vai precisar alterar alguma coisa nessas apresentações, né? Porque a gente não pode... A gente teria que pedir autorização para quem fez para publicar, né? Então, a gente vai tirar algumas partes mais sensíveis, assim, mas o escopo da apresentação a gente encaminha para vocês como exemplo, assim, sem problema nenhum. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Era isso? Mais alguma questão, Juliana? Tá ótimo, boa noite. Obrigada aí pela explicação de vocês. Obrigado pela presença aí, Juliana, e Raquel e Vitor. Até lá, até o Discord. Vamos trabalhar. Até. Boa Tchau, boa noite. noite. Tchau.